Amém. Bom dia, gente. Vocês estão bem? Desculpa, vocês estão bem? Aê, melhorou. Vocês estão parecendo eu quando eu estou com sono. O pessoal fala comigo e fala assim, ó. Eu acho que vocês estão com sono mesmo. Tem alguém aí? Cadê a igreja? Aê! Quem está feliz aí? Em Jesus. Não por causa das circunstâncias, mas em Jesus. Agora sim. Se nós olharmos para as circunstâncias, a gente se torna murmuradores. Mas quando a gente enxerga que nada acontece sem a vontade de Deus, e a nossa vida está na mão dEle, a gente tem uma nova perspectiva de vida. Então nessa manhã, eu quero que você, tenha uma reflexão. Como é que a gente tem levado, como é que você tem vivido? Hoje mesmo eu estava vindo para cá e eu falei isso até no primeiro culto. Sol tão bonito, gente, um céu tão lindo. Às vezes a gente não agradece a Deus pelas pequenas coisas. Eu não sei se você já para pensar, mas eu tenho amigos que foram ministrar, foram pregar em países onde você não pode falar de Jesus abertamente. Eles cultuavam a Deus numa casa que as pessoas iam entrando de 2 em 2 para não chamar a atenção das autoridades, abria um buraco, um tapete, tinha um tapete, uma escadinha, desciam e eles louvavam assim, santo, santo, santo. Nem em alta voz podiam cantar. E ele falou assim, eu nunca senti tanto a presença de Deus. Por quê? Porque aquelas pessoas desejavam a presença de Deus. Então, quando você vier à casa do Senhor, tenha expectativa, porque Ele está aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Essa palavra, essa promessa não é minha, não é do Kleber, não é de ninguém, é do Senhor. Então, quando vocês vierem para a casa do Senhor, venha com expectativa, venha para adorá-lo, não apenas para receber. Senhor, eu estou querendo muita coisa. Não. Senhor, eu estou indo para te agradecer. Eu estou indo para te oferecer a minha vida, porque o Senhor é santo. Amém, gente? E hoje, vira para o teu irmão do seu lado e fala assim, ó. Hoje Jesus vai te pegar na curva. Vocês conhecem jiu-jitsu? Sabe jiu-jitsu? Hoje vai rolar aqueles arm locks. Vamos lá. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Romanos 10, 14 e 15. Versículos 14 e 15. Romanos 10, 14 e 15. Enquanto vocês estão abrindo aí, ou acessando o seu app, eu quero sempre encorajá-los. Leiam a palavra de Deus. Conheçam. Uma das cartas de Paulo, assim, que são muito profundas, é a carta de Romanos. Muita gente fala assim, eu não entendo. Hoje a gente tem acesso a tanta coisa, gente. Antigamente a gente tinha que usar uns dicionários Strongs desse tamanho, não é não, Clebão? Hoje em dia a galera tem aqui na ponta do dedo. Vai olhar os textos no original. Você vai aprender. São tantas riquezas, gente. Todo mundo abriu? Então eu vou ler para vocês. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Gente, para a gente só entender, Paulo, no capítulo 10, ele fala que a salvação é para todos, e a salvação é pela fé em Cristo Jesus, não é pelas obras. E ele diz no versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Por isso que ele coloca numa sequência lógica, ele vai ilustrando como a salvação, ela depende do quê? Da pregação da palavra. E enfatiza a importância das pessoas entenderem que esse chamado é nosso. Por isso que o tema dessa pregação é o ide por todo o mundo. O ide não é uma opção, é uma missão. Pensa assim comigo. Se eu não tivesse, eu vou falar por mim, se eu não tivesse conhecido Jesus, eu não tivesse falado, Senhor Jesus, entra na minha vida, muda a minha história, e Ele o fez, eu não estaria aqui hoje. Oficina G3 possivelmente não teria existido, você talvez não estivesse aqui hoje, os seus filhos. Pensa quanta coisa Jesus já fez na tua vida. Se ninguém tivesse falado para você, se você não tivesse crido, o que aconteceria? E eu tenho certeza, se eu perguntar para vocês aqui, gente, quem já teve experiências com Deus? Quem já se viu em situações difíceis, onde você viu a mão sobrenatural do Senhor Jesus te resgatando, cuidando de você, como nós cantamos, no meio da tempestade, ou ele estava no barco, ou ele vem andando sobre as águas, de um jeito ou de outro ele vai vir.
Eu tenho certeza que a maior parte de vocês vai dizer, eu já vivenciei isso. Então, o primeiro ponto é, invocar a Jesus requer o quê? Crer nele, como Paulo fala. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Antes de alguém invocar o nome de Jesus, é necessário que essa pessoa creia, reconheça que ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Então esse é o primeiro ponto. Nós precisamos entender que nós temos algo tão valioso, nós conhecemos alguém que é o autor e consumador da fé. O nosso Senhor Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas se nós não falarmos, como as pessoas vão saber? Eu brinquei até no primeiro culto, que eu falei assim, né? Nós estamos aqui nos Estados Unidos não há muito tempo, né? Mas eu já sinto aquela saudade da comidinha brasileira. Sabe aquela comidinha boa, maravilhosa? E eu não sei vocês, mas quando a gente conhece algum restaurante muito bom, a gente quer falar para todo mundo, não quer? Eu pelo menos sou assim, né? E eu brinquei, mas é verdade. Eu já viajei o Brasil inteiro, na verdade vários lugares do mundo. E vocês têm noção da quantidade de lugares ruins que a gente já passou? Vocês têm consciência disso? A gente já parou naqueles botecos de estrada, que é só Jesus na causa. Sabe aquela salsicha bicolor? Que ela é metade de uma cor e metade da outra. Ovo roxo, laranja, amarelo, vocês já viram? Aí tem aquele caso também que você chega assim, rapaz, vê esse ovo aqui para mim. O cara fala assim, não é ovo, esse quibe, não é quibe, não é ovo. Tem sim. A gente vai aprendendo que a gente tem que comer o que tem. Então muita gente aí fora come porque não conhece o pão da vida. Entenderam? Vocês estão muito quietos, gente. Misericórdia. Segundo ponto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir requer pregação. Paulo diz, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como virão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, é o que diz em Romanos 10, 17. Então, o que Paulo está dizendo aqui, é que para a mensagem, ela ser dirigida a alguém, essa mensagem tem que sair de alguém. Tem um receptor, mas tem um emissor. Se não existir o emissor, não acontece nada. Agora sim, faz assim, ó, vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, agora é a hora do mata-leão. Você está perdido. Vou fazer uma pergunta para vocês. E de quem é a missão? Dos pastores, líderes, profetas, levitas? Agora, eu sempre brinco, né? Tem o dedo acusador, mas tem o dedo indicador. Estica seu dedo assim, o dedo indicador agora. E faz assim, ó. Você. Você tem que olhar na cara do camarada, assim, cabra, é tu, cabra. Você é o responsável. Ó, eu gostei da atitude, assim, é tu, botou o dedo no nariz, é tu, ó. É isso aí, é assim, minha irmã, é isso aí mesmo, tem que chamar na chincha mesmo. Então eu queria dizer uma coisa para vocês, Jesus, Ele nos comissionou para isso. Então eu quero que vocês entendam que eu e você, nós somos aqueles que Deus escolheu para que isso acontecesse. Deus poderia ter feito de outras maneiras, eu até falo, Deus poderia ter escolhido os anjos. Então hoje quem ia pregar? O anjo Gabriel, por exemplo. Inclusive, quando a gente fosse sair da igreja, o Gabriel estava lá na porta, dando uma paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor. Falando tchau para todo mundo. A senhora está bem? Como é que está indo? Tudo bem? O que vai ter de almoço? De repente eu vou na cola na sua casa. Entendeu? Mas não, Deus escolheu eu e você. Vasos de barro, imperfeitos, mas foi a gente. E aí você pode dizer assim para mim, Juninho, mas eu sou tímido. Eu não sei falar direito. Guarda uma coisa no teu coração. Nunca dependeu de mim, nunca dependeu de você. Guarda isso no teu coração. Às vezes a gente cria algumas regras e condições para Deus nos usar. Onde a gente fala assim, se Deus não fizer tal coisa, eu não vou falar nada. Ou então, só se eu fizer um curso de teologia. Não é isso. Eu quero que vocês entendam que quando Jesus disse para os discípulos, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 1:8 diz o quê? Quando o Espírito Santo de Deus vier sobre vocês, Ele vai capacitá-los a se tornarem as minhas testemunhas.
eu e você somos testemunhas. Alguém aqui tem alguma coisa para testemunhar? Só vocês? Ninguém, você não tem nada para contar o que Deus fez na tua vida? Cadê a igreja? Levanta a mão quem tem alguma coisa para contar. Glória a Deus. E se você não tem, a gente vai orar por você. Porque o Jesus que a gente está falando aqui é vivo, real, verdadeiro. Ele fez no passado, Ele era, Ele é e há de vir. Esse é o nosso Jesus. O nosso Jesus, Ele não fez apenas milagres no passado, Ele faz no presente e vai fazer no futuro. Você não acredita em milagres, você está olhando para um. Jesus já me livrou da morte inúmeras vezes. Se eu estou aqui hoje falando do amor dele é porque eu o conheço. Eu falo com ele todo dia. E ele fala comigo. Até citei um texto aqui, eu queria lembrá-los. O Oswald Smith, um evangelista canadense, ele diz que Deus às vezes fala de maneira sobrenatural. Sonhos, revelações, profecias, muitas vezes através de pessoas como talvez esteja falando com você agora. Mas sempre pela palavra dele. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O mesmo Jesus que andou pelas ruas de Jerusalém, que curou enfermos, e depois os seus discípulos fizeram o mesmo, Ele continua o mesmo hoje. Então eu quero que você entenda que você depende do Espírito Santo de Deus. É Ele que te capacita a ser testemunha. Mas, Juninho, o que eu tenho para entregar? Aquilo que você recebe de Deus. A gente só pode dar aquilo que a gente recebe. Por isso que quando Pedro e João passavam na frente daquele templo e o coxo de nascença estava lá e pediu, vocês têm uma esmola para me dar? Pedro diz assim, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está em você. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos está em você. Talvez você não vai conseguir resolver os problemas financeiros da pessoa que vem pedir ajuda para você. Mas você conhece alguém que pode. Talvez você não tenha na sua mão, mas você tem alguém em você que pode fazer isso. Que você seja testemunha disso. Então, gente, presta atenção. Olha que coisa valiosa que eu e você temos. E o que nós precisamos fazer? A gente só precisa falar aquilo que a gente vive. Juninho, mas eu não estou vivendo. Olha, a vida cristã é uma caminhada. Aquele que começou a boa obra é suficientemente poderoso para terminá-la até o dia de Cristo. Não tem ninguém perfeito aqui, ó. Se você acha que você é perfeito, você está se enganando. Não tem ninguém perfeito. Paulo disse, o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu pratico. Na minha carne não habita bem algum. Gálatas 5 diz da luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Existe uma guerra dentro de nós. Se você soltar as rédeas da tua vida, você vai fazer o que é mal. Mas quando a gente entende quem é Deus, o Espírito Santo de Deus em nós, a gente assume a direção da nossa vida e fala assim, a minha vida não está, eu não vou cantar como a música do Brasil, deixa a vida me levar, não. Deixa o Espírito Santo me guiar. Amém, igreja? Posso ouvir um amém? Amém? Que isso esteja no teu coração, que isso nunca seja desculpa, porque você tem a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E eu queria falar uma coisa agora para vocês. Essa é a parte agora daquele mata-leão, com força, que você vai ficando roxinho, 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 e aí a hora que você bate, fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim, eu reconheço. Jesus diz em João 14, 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu Pai, que me enviou. Gente, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Porque se não conhecer a palavra de Deus, como é que você vai falar de um Deus que você nem sabe quem Ele é? As pessoas procuram às vezes a palavra de Deus para saber das promessas só. Eu estou precisando de alguma coisa, deixa eu ver se a Bíblia fala sobre isso aqui. Está dizendo, hein, pai? Estou dizendo aqui que eu tenho direito a isso aqui. Nunca venha para a casa do Senhor, nunca entre na presença dEle só preocupado com o que está nas mãos dEle. Certa vez no deserto, o povo tinha pecado e Deus diz assim para Moisés, Moisés, o povo pecou, me irou, faz o seguinte, o meu anjo vai à frente, vocês vão ter tudo o que vocês precisam, mas eu não vou.
E Moisés fala assim: Pai, se o Senhor não estiver conosco, nem tira a gente daqui. Ou a tua presença vai com a gente, ou nem a gente não quer sair daqui. Porque o que me interessa não é o que está nas tuas mãos, mas é o Senhor. Amém? Nunca, não se deixe cair nesse engano, nunca caia nesse engano de ir na presença de Deus só para procurar suas mãos. Mas que você possa ser como João, que reclinava a cabeça no peito de Jesus. E antes da palavra sair da boca dele, ele ouviu o coração de Jesus. Amém? E eu quero dizer para vocês, conheçam a palavra de Deus, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai lembrar vocês de tudo que vocês leram. Se você olhar depois do Pentecoste, quando Pedro pega a palavra cheia de autoridade, ele fala, a pregação dele, a base é Joel. Significa o quê? Que ele conhecia a palavra. Não existe, como nós falarmos que amamos a Deus, se a gente não sabe nada a respeito dele. Eu não posso dizer que eu amo a minha esposa se eu não paro para ouvir a voz dela, ouvir o que é importante para ela. Se eu não sei o que é importante para ela, como eu posso dizer que ela é importante para mim? Porque se alguém é importante, então o que é importante para ela se torna importante para mim. E nessa manhã, gente, eu quero que vocês entendam que o conhecer a palavra não tem nem a ver com o ID. O ID, ele também tem a necessidade de você conhecer a palavra, para que você seja eficiente, eficaz naquilo que você está fazendo, mas ele está relacionado principalmente ao teu amor por Jesus. Amém? Tem alguém roxinho aí que está falando assim, eu bato, eu reconheço, eu preciso conhecer mais a tua palavra, tem? Amém, gente, porque Deus rejeita o orgulhoso, mas não rejeita o abatido e contrito de coração. Que você e eu, a gente sempre vai encontrar um lugar no colinho do papai, quando a gente fala, Senhor, eu sei que eu erro, tem misericórdia de mim, eu quero aprender, amém? Terceiro ponto, pregar requer enviados, Paulo diz, e como pregarão se não forem enviados? É uma tarefa comissionada por Jesus. E aqui eu quero dividir em dois pedaços, dois hemisférios. O primeiro do comissionamento universal, coletivo, que Jesus faz em Mateus 28, 19, 20. Ele te chamou, para quê? Para ir, fazer discípulos. Esse comissionamento, ele é para a igreja, para todos nós. Independente se você é um líder, não é um líder. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Você é uma testemunha. Então, você foi comissionado a falar do quê? De uma retórica, de um texto montado? Não, de uma verdade de vida. Você foi chamado para isso. Tem uma frase muito comum no Brasil, que ninguém sabe ao certo quem é o autor, mas diz assim, em todo tempo pregue o evangelho, e se preciso for, use as palavras. Você é enviado, já foi enviado por Jesus. Você já foi, para que as pessoas conheçam Ele. Como? Através da tua vida. Você, com a sua vida, você já está falando. Mas, eu queria separar o envio por um outro lado. Dentro da coletividade, existe também a individualidade. E a individualidade significa o quê? Que você analisa um corpo humano. A Bíblia fala que Jesus, ele é o quê? É o cabeça da igreja, certo? E nós somos a noiva, o corpo. Tá. Só que a gente tem dedo, tem pé, e Paulo até nos ensina, todos somos importantes. Todos nós somos importantes. Não sei se você já viu, o dia que eu soube disso, eu achei muito interessante, como Deus é perfeito. Se você pegar o dedão do seu pé e tirar o dedão do seu pé, você sabia que você mexe com o equilíbrio do corpo todo? Cada parte do seu corpo é útil. Imagina se o teu rim falar assim, para o fígado, esse final de semana eu não trabalho. Entendeu? Imagina se o estômago do Kleber fala assim, hoje eu não trabalho. Você vai ficar triste, hein, Kleber? Eu fico, mano. Estômago, aí não, né? Aqueles caras param o coração, mas não param o estômago. Gente, eu estou achando que vocês estão sérios. Aí, deram uma risadinha. Dentro da coletividade existe a individualidade, só que a individualidade, ela também é usada por Deus. E por que eu digo isso para vocês? Muitos aqui tiveram já promessas de Deus? Palavras de Deus tiveram? Você acha que essas palavras e promessas ficaram no Brasil? Talvez você veio para cá pensando, eu vou ganhar dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro.
como a Bíblia diz, né? Ano que vem desceremos, venderemos e faremos. Aí, então, a palavra fala assim, ó, se for da vontade de Deus, ano que vem desceremos e venderemos. Os teus planos são um, os planos de Deus são outro. E as palavras e as promessas que Ele trouxe para você, não ficaram no Brasil, elas não morreram. Você acha que você está aqui por acaso? Não. O Senhor te trouxe aqui hoje para você entender que Ele te escolheu. João 15,16 diz assim, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi a vós, e ordenei, vá pelo mundo e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Você está aqui, aqui é lugar de dar fruto. Você está aqui e o fruto não é só trabalho, não. O fruto, Deus quer usar a tua vida. Deus quer que as pessoas vejam em você o autor da vida. As pessoas, muitas vezes, elas não vão externar, mas quem tem Jesus, quem vive o Evangelho, quem conhece Ele de perto, não é igual. Não é. Quando a gente começa a se deixar ser trabalhado por Deus, não significa que a gente não vai errar, a gente erra, gente. Mas quando a gente está nele, quando a gente está na presença dEle, Ele começa a mexer com a gente, Ele começa a mudar a nossa história. E eu quero dizer uma coisa para você, busque a presença de Deus, porque é só nesse lugar é que a gente começa a aparecer mais com Deus. Porque quando a gente está longe dEle, a gente não o agrada. A maneira de viver não vai agradá-lo. Por isso que eu cito sempre esse texto, quando Deus fala para Abraão, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Ele nunca disse, seja perfeito e anda na minha presença. Você quer viver os planos do Senhor para a tua vida? Anda na presença do Senhor. Caminhe na presença do Senhor. Busque a vontade dEle para a sua vida. E eu queria terminar dizendo, essa parte, que a igreja precisa enviar, mas para isso, você precisa se dedicar, você precisa também, se você tem um chamado, estude, gente, trabalhe, comece, aqui na igreja com certeza não tem cursos teológicos, aprenda mais, é igual ofício, o dia que eu entendi que Deus tinha me dado um dom que era a música, eu não fiz assim, Deus já me deu um dom, misericórdia, não é assim não, gente, eu estudo até hoje, tem gente que fala assim, Deus me deu um chamado, aí vai cantar, não afina uma nota, aí fala assim, não, mas Jesus está ouvindo o meu coração, então, Jesus está ouvindo o teu coração, o povo está ouvindo tua voz, e aí se atrapalha o povo até para ouvir Deus, porque não consegue ouvir Deus com você cantando desse jeito, entendeu? Aí o pastor, não, eu tenho um chamado pastoral, pastor, tá, amém, você tem um chamado pastoral, você conhece a Bíblia, você já estudou? Sim, tem Jesus, Genésio e o Espírito Santo, não, meu irmão, você tem que conhecer, se o Kleber não entendesse de música, ele não estaria aqui hoje, você tem um chamado, então se dedique, porque como igreja, a igreja prepara e envia, como aconteceu em Atos 13, a Bíblia fala que o Espírito Santo falou, separe Barnabé e Paulo, para o propósito que eu vos tenho chamado, então a igreja está sempre pronta a enviar, mas você precisa fazer a tua parte, e para terminar, eu sei que o prazo está chegando, tem aquele reloginho ali, parece contagem regressiva, eu olho para ele olha para mim, ele fala assim, vai logo, aí eu falo, mas eu não consegui acabar ainda, vai logo, mas eu vou acabar, gente, quando Paulo fala assim, como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas, Paulo na verdade está citando Isaías 52:7, gente, não tem nada mais lindo, do que aquele que leva o conteúdo mais precioso, a mensagem do Cordeiro. Que você entenda nessa manhã, que se nós amamos a Deus, de coração, a gente vai amar o que Ele mais ama. Sabe quem Ele mais ama? Agora sim, olha para o irmão que está do seu lado. Somos nós. Foi por causa da gente que Ele mandou seu único filho. Ele não poupou nem seu filho. E a gente quer poupar o nosso tempo para falar do Filho. Poupar o nosso tempo para falar do amor, desse amor tão lindo e maravilhoso. Que sejam belos os teus pés. Que saem da tua casa todo dia. Não apenas pensando assim, eu vou trabalhar. Não, eu vou trabalhar sim. Mas onde eu estiver, para quem for que o Senhor mandar, eu vou falar.
Eu quero mostrar a Deus o tempo inteiro na minha vida. Eu estou indo para a escola, mas não é só para a escola que eu vou não. Os meus pés vão me levar para quem precisa ouvir a palavra. Eu estou indo para qualquer lugar. Eu vou para onde o Senhor me mandar. E quem sabe você vai usufruir, viver experiências incríveis com Jesus. Como Filipe viveu. Estava ali com o eunuco, daqui a pouco o Espírito Santo de Deus tomou ele e foi para outro lugar. Ah, Juninho, isso não acontece, não? O que Obadias disse para Elias? Quando Elias foi lá e falou, ó, fala para Acabe que eu estou aqui. Obadias diz assim, não, mestre, se eu for lá e o Espírito Santo te tomar e te levar para outro lugar, o rei vai ficar bravo comigo. Ou seja, eles estavam tão acostumados com as ações sobrenaturais do Espírito Santo de Deus, que para ele não era uma coisa assim, como assim? Quer dizer que você vai sumir aqui, vai aparecer lá? Deus é Deus. Nunca tente colocá-lo dentro de uma caixinha. Nunca tenta diminuí-lo para o teu tamanho e a maneira. Uma mente finita nunca vai entender uma mente infinita. Romanos diz o quê? Ó profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a ele, depois recebeu. Eu e você não conseguimos entender a mente de Cristo. Mas que nesta manhã você tenha uma disposição como Isaías teve. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu quero mostrar teu amor, a tua graça. Eu quero entender que o Senhor é Deus. E o Senhor me chamou como testemunha. Amém? Queria te convidar a baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Nós estamos chegando no final. Mas eu quero te fazer um convite nessa manhã. Tem alguém aqui que já veio à igreja talvez várias vezes, a sua esposa fala tanto de Jesus para você, mas você nunca conheceu esse amor de verdade. Você não sabe quem Ele é, mas aí no teu coração tem alguma coisa queimando. Isso é o amor de Deus. Se você está ouvindo o Senhor falar com você, eu quero te fazer um convite. Um dia eu decidi andar com Jesus, e eu posso dizer uma coisa para vocês, Ele é a pessoa mais importante na minha vida. Eu ensino os meus filhos. Eu falo para o meu filho, quem é a pessoa mais importante? Ele fala, Jesus. É isso, filho. Não tem ninguém mais importante do que Ele. Nessa manhã Ele te trouxe aqui. E eu queria te fazer uma pergunta. Se você nunca fez essa oração, você nunca entregou a sua vida para Ele. Hoje Ele está te chamando para andar com Ele. Se você quer isso, eu queria que você com a tua cabeça baixa, os teus olhos fechados, você só desse um sinal com a tua mão, no teu lugar mesmo. Se você quer fazer, glória a Deus por essa mão, glória a Deus. Tem mais alguém? Glória a Deus. Se você quer fazer essa oração, só levanta a tua mão. A gente vai fazer uma oração juntos. Você não está entregando a vida para mim, você está entregando para Ele. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não existe experiência mais incrível do que viver ao lado de Jesus. Você que levantou a tua mão, eu quero que você faça uma oração aí no seu lugar mesmo. E eu queria pedir para a igreja, para você orar junto, como um corpo. Vamos orar, diz assim, Senhor Jesus, nesta manhã, eu ouço a tua voz. E eu entendo que o Senhor me ama. Mesmo eu tendo tantas falhas, o Senhor me quer. E eu te peço, me perdoa por todos os meus pecados, as minhas falhas. E a partir de hoje, eu quero andar ao teu lado, porque eu te quero e eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. O Juninho leu que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Eu invoco o teu nome, Senhor. Salva a minha vida, muda a minha história, e que a partir de hoje eu possa andar ao teu lado. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?